As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas. Episódio 3. Saído das cinzas. Primeiro ato. Aves de rapina. As raízes da poderosa Luftwaffe alemã na Segunda Guerra Mundial vêm dos sangrentos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Na eclosão da Primeira Guerra Mundial na Europa, em agosto de 1914, aeronaves não faziam parte dos planos dos beligerantes. Enquanto as tropas de frente dos países se matavam nos campos de batalha aos milhões, o número de aeronaves de combate somava um pouco mais de 500, e eram monoplanos e biplanos frágeis e sem armas. Pilotos militares eram, em essência, motoristas aéreos. A missão deles era voar com um observador sobre territórios que relatariam movimentos de tropas. Nos primeiros meses da guerra, havia muito a observar, já que os alemães devastavam a Bélgica e avançavam para Paris. No leste, aviadores alemães localizaram um exército russo que avançava, o que permitiu o comando mobilizar as tropas e dar aos alemães em menor número uma vitória épica. No oeste, aeronaves francesas retornavam às suas bases e relatavam que o exército inimigo cometera um erro fatal expondo seu flanco. Isso permitiu que os franceses mudassem a rota e permanecessem por 4 longos anos numa guerra de trincheiras. A partir de 1915, fotografias substituíram desenhos e anotações como técnica de reconhecimento aéreo. Aeronaves com caixas de câmeras eram enviadas dia após dia ao fronte para tirar fotografias das trincheiras e depósitos de armas. Com os dedos congelados, os observadores se penduravam aos aviões para conseguirem fotografar o inimigo abaixo. O trabalho não tinha charme e era perigoso. A aeronave tinha de voar em linha reta e constante, tornando-se um alvo fácil dos tiros vindos do solo e às vezes de outra aeronave armada. Além de observar as primeiras aeronaves, começaram a lançar bombas no inimigo. No começo, as bombas não passavam de granadas de mão convertidas em cápsulas de artilharia. Mas logo, isso daria nos projéteis capazes de destruir fábricas e ferrovias. Em 1917, aeronaves de combate mais fortes começaram a aparecer com estrutura para armazenarem bombas. Ataques aéreos eram feitos de dia, quando a superioridade aérea permitia, e à noite, quando não permitia. No fim da guerra, as aeronaves dominavam o fronte, bombardeando pontes, campos de pouso e tropas, provando que haviam tornado os campos de batalha tridimensionais. O terceiro uso do avião na guerra era como nave de ataque. Para os generais, a única razão de instalar armas era para proteger as aeronaves de reconhecimento. Mas para os pilotos e observadores era um meio de ter como objetivo o outro. A primeira vitória aérea gravada foi em 5 de outubro de 1914, quando uma aeronave francesa abateu um avião alemão. A grande maioria das vezes, tiros de carabinas tinham pouco efeito numa nave que voava a 145 km por hora. Mas as metralhadoras nas aeronaves mudariam tudo. O projetista holandês Anthony Fokker criou um dispositivo que disparava através das lâminas da hélice e permitia que uma metralhadora fosse acoplada a um monoplano alemão, e assim criou o primeiro bombardeiro.
era tão eficiente e causou tantas vítimas do lado aliado que os britânicos o chamaram de o flagelo Fokker. Em 1916, bombardeiros eram agrupados em esquadrilhas quando táticas foram desenvolvidas para formações de batalha e uma nova raça de guerreiros surgiu: o piloto de avião de combate. Segundo ato: Cavaleiros Alemães do Céu. Como membros da seção de voo 62, Max Immelmann e Oswald Bockel foram os primeiros a pilotar um Fokker Eindecker. A destreza de Immelmann nos céus da frente ocidental fizeram dele um herói nacional. Seu domínio sobre os pilotos aliados foi abreviado ao morrer em 19 de junho de 1916, quando um defeito nas hélices fez com que explodisse. A grande herança de Max foi uma manobra difícil chamada de Giro de Immelmann, que ainda arrebata as multidões em shows de acrobacias aéreas. O aluno de Immelmann, o seu substituto foi Oswald Bockel, considerado o pai do combate aéreo. Bockel queria a formação de pilotos selecionados em esquadrilhas, ou Jagdstaffel. Como líder do Jasta II, passou seu conhecimento a alguns dos grandes aviadores alemães, incluindo Manfred von Richthofen. Bockel também estabeleceu os princípios do combate conhecido como Dicta-Bolk. Algumas das regras diziam que os pilotos deviam atacar de costas para o sol, disparando somente de perto, e quando atacado por cima, virar e ficar de frente para o inimigo. Estas táticas ainda são usadas até hoje. No outono de 1916, ele derrubou 21 aeronaves aliadas em 2 meses, aumentando sua contagem para 40. Como a maioria dos ases da guerra, sua sorte acabou. Em 28 de outubro de 1916, durante um duro combate, ele colidiu contra uma aeronave alemã e caiu em espiral para a morte. Num mundo de grandes aviadores, o grande caçador do céu foi um charmoso e bem-humorado prussiano, conhecido por seus admiradores e inimigos como o Barão Vermelho. Continue lutando e voando até a última gota de sangue, a última gota de combustível, até a última batida do coração. Manfred von Richthofen. O barão Manfred von Richthofen transferiu-se da cavalaria prussiana para a aviação em 1915. Tendo voado como observador e piloto de bombardeiro no leste, ele foi escolhido por Bockel para compor sua Jasta na França. Depois, ele tornou-se comandante do Jasta 11. Por causa das suas máquinas pintadas, os britânicos logo o chamaram de Circo Voador de Richthofen. Depois de ter sobrevivido a um combate em julho de 1917, Richthofen foi pressionado por seus superiores a se retirar dos combates. Ele era tão amado pelos alemães que o Kaiser disse que sua morte seria um duro golpe no